Ok. É, na, na vez passada, o que nós vimos aí, terminamos o nosso estudo, na vez passada, com falando sobre essa parte aí do modelo, do paradigma do reino, vendo que Satanás ele entrou aí na nossa história e entrou aí com o reino das trevas, ele se rebela contra o Criador, vemos simplesmente sem explicação, ele aparece na forma de uma serpente no Gênesis e ele então consegue enganar Eva, também Adão, e então ele passa a ser como que o Deus desse mundo, Deus letra minúscula, né, ou o príncipe desse mundo, e então reconhecido até por Jesus como o príncipe desse mundo, mas desse mundo no sentido do sistema caído, cosmos, mas no sentido de uma sociedade caída, sem Deus, rebelde contra Deus. E então isso afeta tudo que tem a ver com o reino global, a nossa existência aqui na Terra, fica totalmente como que dentro dessa realidade de um planeta caído, é, pessoas com naturezas caídas, né, pecaminosas, e tendo que lidar com essa realidade. E então nós vemos que isso começou já no início da nossa história humana e vai até o reino milenar. No reino milenar, ele é preso e nós não vamos ver isso hoje. Isso vai ser, se Deus quiser, já na outra, no outro estudo. Mas então nós somos informados na palavra de Deus, em 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quando a Bíblia fala o princípio, vamos ver isso um pouco mais tarde de novo, essa questão do princípio, não está falando sobre o princípio da eternidade, porque a eternidade não tem princípio, mas sim da criação do mundo físico, do universo. Muitas vezes, quando a Bíblia fala de princípio, está falando nesse sentido. E nesse sentido, então, desde o princípio da nossa experiência, ou um pouquinho antes aí, o princípio da criação, o diabo peca, é o chamado mistério da iniquidade. E então, nós vemos que Jesus ele veio. Agora vamos falar sobre o reino global, e nós vemos que nesse reino global, o Filho de Deus veio, ele se manifestou, ele apareceu, ele veio em carne, ele, como Filho de Deus, 100% humano, 100% Deus, e ele veio com uma missão. Sim, ele veio salvar o que se havia perdido, né? Ele disse. Mas aqui também nós temos essa informação, que ele veio para, parte desse processo de salvação, é que ele veio para destruir as obras do diabo. E então, hoje nós queremos ver o aspecto, antes de entrar no aspecto global, precisamos ver o aspecto universal, né? Que quando falamos sobre o aspecto universal, estamos falando basicamente sobre o reinado, o domínio, a soberania total de Deus sobre tudo e todos, em todo lugar. E então, mais uma vez, aí está o nosso paradigma, nosso modelo que nos ajuda a mais ou menos visualizar essa questão. Já falamos sobre isso nas primeiras duas lições. E então, hoje, queremos entrar finalmente nesse reino universal para entender um pouco mais sobre ele. Chegamos a mencionar isso aqui, e hoje eu trouxe a citação do livro que eu havia mencionado, e nós vamos ver no próximo slide. Quando falamos então sobre o reino universal,
estamos falando sobre, entre aspas, ou como dizem os hispanos, entre comillas, entre aspas aí, a eternidade passada. Isso do nosso ponto de vista, né? Na eternidade, eu não sei o suficiente sobre a eternidade para saber se podemos tecnicamente falar de eternidade passada, presente, futura, mas da nossa perspectiva humana aqui da Terra, quando falamos do reino universal, estamos falando da eternidade passada até o presente, até o nosso presente, né? Ou seja, tudo que Deus sempre foi, o que Ele é, o que Ele tem feito, é, e então é esse grande, podemos dizer, guarda-chuva, esse umbrella, diriam os americanos, né? Esse guarda-chuva sobre tudo e todos, né? Então, olha, Salmo 90, versículo 2 diz: Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ele não tem princípio e não tem fim. Ou seja, nossa cabeça não consegue realmente entender isso de modo completo ou prático. Temos apenas uma pequena ideia sobre isso, mas é difícil a gente entender, mas é isso que a Bíblia ensina, que Deus sempre existiu e sempre haverá de existir. Uma vez que nós existimos como seres humanos, passamos a ser eternos, não no sentido, claro, de sem princípio. Nós temos um princípio, mas nós não temos um fim. Seres humanos não têm fim. O espírito humano vive para sempre. É por isso que é tão sério essa questão da gente definir, da gente resolver essa questão da eternidade. Onde vamos passar a eternidade? Porque nós vamos viver para sempre, ou no céu, ou no inferno. Então, mas Deus não tem princípio, não tem fim, e a gente sabe então que Deus sempre foi Deus. Mas a pergunta que vem, e que já mais ou menos falamos, eu acho que na lição 2 foi: mas Deus sempre foi rei? Deus sempre foi Deus, mas ele sempre foi rei? Sim, entendemos que Deus sempre foi Deus e Deus sempre foi rei. Vemos no Salmo 93, 2: o teu trono está firme desde a antiguidade. Quando a Bíblia fala sobre antiguidade, está dando aquela ideia de primórdios, de eternidade, ah, e coisas assim, tão antigas que nem começo não tem. Mas o seu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. E aí nós vemos o hebraísmo, né? Aquele paralelismo, onde no hebraico, muitas vezes o autor escreve uma coisa, depois escreve a mesma ideia em outras palavras. Então, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Ele praticamente ah, iguala uma coisa à outra. O trono de Deus com Deus, é a antiguidade com a eternidade. Aqui está aquela citação que eu havia mencionado, então aqui nós temos com todas as letras, J. Dwight Pentecost, que escreveu um livro, né, sobre o reino de Deus e algumas etapas diferentes. Ele conclui o seguinte: afirmando simplesmente e biblicamente, o reino de Deus é tão eterno quanto ele mesmo é eterno. Então, nós vemos o Salmo 145, 13, a primeira parte diz: o teu reino é reino eterno. Salmo 10, 1, 16, e também 29, 10 e 66, 7 dizem quase a mesma coisa: o Senhor é rei para todo sempre.
E 1 Timóteo 1,17 diz: agora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Então, honra e glória são dadas ao Rei, a Deus, e esse Rei é eterno, é imortal. Então, quando falamos sobre o reino universal de Deus, estamos falando sobre um Criador que criou tudo e tem soberania sobre tudo. Ele não só tem soberania sobre tudo, porque nós temos duas coisas duas realidades que nós encontramos na vida. Nós temos poder e autoridade. Se você está transitando por uma avenida ou por uma rua e você chega num cruzamento e lá no meio da rua tem um guarda, ele pode ser franzino, ele pode ser magrinho, fraquinho, ele pode ser feio, mas ele tem aquele uniforme, ele tem aquele credencial, ele tem autoridade e ele pode mandar um caminhão enorme parar porque ele tem autoridade. Por outro lado, nós temos a questão, por exemplo, de um ladrão que não tem autoridade para levar a sua carteira e o seu dinheiro, mas ele chega com uma arma, coloca na sua cabeça e fala: me dá todo o seu dinheiro, seu relógio, esse pendante aí, esse ouro, e ele tem poder. Ele não tem autoridade para fazer o que ele está fazendo, mas ele tem poder. Agora, Deus, ele não é um Deus que força o seu poder, que ele chega e fala: é assim, assim, assado, sem ter autoridade, sem ter o direito de fazer isso. Não. Deus tem todo o direito e ele tem todo o poder legítimo. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele que criou tudo, ele que imaginou tudo, ele que bolou tudo, ele que pensou em tudo, e ele que executou, ele que fez, ele que organizou e ele que executou. Então, a ele, realmente nós devemos a nossa vida, a ele nós devemos tudo. Então, ele tem o direito e o poder. E podemos dizer, quando lá em Apocalipse 4 nós vemos os seres celestiais glorificando e tal, dizendo que ele tem o direito, digno ao Cordeiro, digno. Qual é a ideia de digno? Tem o poder, tem o direito para reinar. E por que o Cordeiro tem o direito para reinar? Ele tem o direito para reinar porque ele não só nos criou, mas ele veio, morreu na cruz em nosso lugar e ele nos redimiu. Então, é como aquela história que é uma das únicas histórias que eu lembro de quando eu era criança na escola dominical, sem ser histórias bíblicas, a história daquele menino que o pai dele e ele fizeram um barquinho muito bonito e tal, e um dia colocaram lá no mar para testar o barquinho entrou nas ondas e tal, e opa, as ondas levaram o barquinho embora e o menino ficou muito triste, o filho ficou muito triste porque perdeu o barquinho que ele e o pai tinham feito com tanto amor e tanto carinho. Um dia o pai dele fala: olha, vamos lá na cidade comprar, vamos lá na loja de brinquedos, eu quero comprar, eu vou comprar um brinquedo para você não ficar tão triste. Chegaram lá e na vitrina lá estava o barquinho que eles tinham criado, que eles tinham feito. E o menino falou: olha, meu barquinho está aqui. Aí eles foram lá e falaram com o dono da loja: olha, aquele barquinho é meu. Eu e meu pai fizemos o barquinho. Bom, se é seu, se não é, se vocês fizeram, eu não sei. Eu sei que um pescador veio aqui e vendeu o barquinho para mim e eu comprei. E o pai então disse: não seja por isso, e
comprou o barquinho e o menino, ao sair da loja, abraçou o barquinho e falou: Olha, você é meu 2 vezes, porque eu fiz você e eu comprei você. Então, é uma história é, que eu gosto demais, porque ilustra exatamente essa ideia. Deus não só, Jesus, o Cordeiro, não só é digno porque nos criou, mas ele é digno porque ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos salvou. Pagou o preço pelo nosso pecado para nos salvar. Bom, nós vemos também no Salmo 103, como eu mencionei, vamos ver vários versículos hoje. E é interessante que quando a gente estuda sobre o reino de Deus, a gente acaba encontrando na Bíblia muitas respostas que a gente não sabia que estavam lá. Eu não sabia, eu pensava, ó, tem isso, tem aquilo, tá? Quando a gente vai ver, quando lê, pensando em descobrir mais sobre o reino, a gente vê muitas respostas lá que nos ajudam tremendamente a entender a, o reino de Deus. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Então a gente vê o trono de Deus, soberania, céu, quartel-general, de onde ele comanda todo o universo. Ele é rei e domina tudo. Olha aí, reino universal, soberania total. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Vamos ver hoje algo sobre esses anjos e sobre criaturas, seres celestiais. Nem todos são anjos, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina, e ele reina em todo lugar. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Bom, eu tenho uma citação no livro, nesse capítulo, esse é um capítulo inteiro sobre o reino universal, onde o autor que eu cito, ele diz que realmente todos nós estamos, querendo ou não, todos nós nos encontramos no reino universal. E é por isso que, mais uma vez, é importante a gente entender os diferentes aspectos do reino, porque Jesus falou sobre entrar e herdar o reino, falamos sobre isso da vez passada. Mas isso é uma coisa, é uma posição, um posicionamento especial, é um nascer de novo. Mas todo mundo que existe está nesse reino, está debaixo da autoridade de Deus, no sentido de que somos suas criaturas. Então, ele reina em todo lugar. Alguém pode dizer, não, mas eu não quero estar debaixo da autoridade de Deus, não quero estar nesse reino universal, debaixo dessa soberania do Criador. Bom, isso não é opcional. Todos nós estamos. Agora, são poucos os que encontram, né, o caminho é estreito, e são poucos, até Jesus disse, os que encontram o caminho da salvação. Aí já é entrar ou herdar o reino, como mencionamos. Bom, então, mas e antes do princípio? Estamos falando sobre o princípio, que Deus desde o princípio, isso e aquilo e tal, mas e antes do princípio? Então, seria quando Deus, no caso aqui, como eu mencionei, já o único versículo, a única passagem que eu conheço nas Escrituras inteirinhas que falam sobre algo que aconteceu antes do princípio, antes da criação. E nesse caso seria durante o processo da criação. Deus descrevendo isso para Jó, ele diz: Bom, Jó, já que você sabe tanto e está me criticando aí, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Né? Então,
ele diz: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Aí, quando fala anjos, no original, no hebraico, o termo aí significa filhos de Deus. Então, seres celestiais são chamados de estrelas matutinas, eu acho que é uma categoria especial, porque Jesus é a, a estrela da alva, né? Ou estrela matutina, e então essas estrelas, com essa, pode ser, né, uma categoria especial, mas são seres celestiais e anjos ou filhos de Deus são criaturas celestes. Mas estamos tentando realmente fundamentar tudo na palavra de Deus. Agora, quem são esses seres celestiais? A Bíblia chama esses seres celestiais de vários termos diferentes. Uma coisa que, como esse estudo se baseia na palavra de Deus, aqui nós não estou colocando aqui a hierarquia dos anjos. Tem gente que fala, olha, a hierarquia dos anjos, dos seres celestiais, tem esse, aquele e tal, papapá. A única coisa que nós sabemos é que a Bíblia chama um ser celestial, um anjo, de arcanjo. Existem vários arcanjos, há um debate sobre isso. Alguns acham que não, porque a ideia de arcanjo quer dizer anjo-chefe. Então, seria um chefe sobre todos os anjos. E Miguel é chamado de arcanjo. Há uma menção de Gabriel, acho que é em Apocalipse, como arcanjo, mas não aparece no original esse termo. Então, realmente, no original, no hebraico, em termos de Daniel, especialmente, e no grego, em termos de Apocalipse, o único que é chamado mesmo de arcanjo é o anjo Miguel. Fora isso, nós não temos como dizer esse é chefe daquele, esse. Na Bíblia, pelo menos, não encontramos isso. Encontramos, sim, títulos que mostram que eles têm muito poder, e isso nós vamos ver aí. Então, os seres celestiais são chamados, assim como os redimidos, né, os seres humanos, muitas vezes são chamados de santos e filhos de Deus. Seres celestiais também são chamados de santos, filhos de Deus, hostes celestiais ou exércitos, hoste no sentido de exército, estrelas, anjos. é, Anjo significa mensageiro, e então a gente vê outros seres celestiais que estão na corte celestial, que vamos mencionar daqui a pouco, e então não são mensageiros. Eles estão lá fazendo decisões junto a Deus. E então autoridades celestes boas e más. Então vamos ver alguns desses seres, alguns desses títulos, alguns repetidos aqui, mas exército do céu, estrelas, serafins, querubins. Então, nós temos aí, interessante, se você comparar Apocalipse 4, de 6 a 8, você vai encontrar aí os seres viventes, né? E em Ezequiel você vai encontrar ah, o querubins, e em Isaías 6 você vai encontrar serafins. E todos eles parecem ser ou precisamente o mesmo ser celestial ou então da mesma categoria, e normalmente são vistos como protetores ou guardiães.
Quando o Lúcifer, nós vemos o nome Lúcifer em Isaías 14, é chamado de querubim em Ezequiel. Acho que é Ezequiel 28, né? Ah, ele é chamado de querubim que estava no jardim do Éden. Então, é, vemos que é uma categoria especial, muito próximo de Deus, guardiães em volta de Deus, como vemos em Apocalipse. Vamos ver mais de perto aqui duas passagens que o apóstolo Paulo fala em Efésios 1, 21 e Colossenses 1, 16. Ele fala sobre o exército de Deus, ele fala sobre seres celestiais bons, né? Que não caíram. E então você pode ver aí no grego e tudo isso, inclusive, então veja aí principados, poder, domínio, tronos, autoridades, e no grego, o domínio, por exemplo, vem do termo curios, e a gente sabe que curios, né, eles diziam curios César, né, César é o Senhor, e os cristãos diziam, Jesus é o Senhor. Então, o Cristo é o Senhor. Então, veja o título desses seres celestiais. Aí nós não estamos, eu creio que não estamos falando de anjos, apesar de que anjos são muito fortes, muito potentes, mas em termos de autoridade e tudo isso, esse pessoal aí não é mensageiro, eles são administradores, são governantes, né? Eles têm poder, domínio, são tronos, né? Posições de autoridade. Agora, Paulo também usa em Efésios 6:12, Colossenses 2:15 e 1 Coríntios 15:24 termos muito parecidos para aqueles seres celestiais que caíram. Provavelmente esses seriam os que caíram com Satanás. A única referência, você provavelmente já ouviu as pessoas falarem, ah, o, esse um terço do céu, um terço do céu caiu com Lúcifer. Bom, o único lugar que nós vemos isso seria em Apocalipse 12. E não é absolutamente certo, mas é possível que seja exatamente isso, porque fala de estrelas. Mais uma vez, estrelas é um termo usado para seres celestiais. Bom, aqui nós vemos principados, autoridades, governantes mundiais, forças espirituais, poder. A gente vê que são seres de muita autoridade que caíram com Satanás. Agora, nós temos, para terminar essa parte sobre o reino universal de Deus, tudo indica que esses seres celestiais foram criados antes, talvez alguns bem no momento em que Deus estava criando também o universo físico, mas provavelmente, agora é conjectura, né? Mas pelo que podemos entender, nas entrelinhas, esses seres celestiais foram criados antes, como nós vimos em Jó. Ah, então, provavelmente, eles todos foram criados antes dos seres humanos, antes da criação do universo físico. Então, esse conselho celestial que nós vemos em Apocalipse, nós vemos também menção dessa corte em Daniel 7, 10. Em Salmo 82, nós vemos o termo a grande assembleia. Em Jeremias 23, 18, 22, Jó 15, 8, nós encontramos o termo o conselho do Senhor. Em Salmo 89, 5, encontramos o termo Assembleia dos Santos. Não seria dos santos, provavelmente seres humanos, mas sim santos separados
seres celestiais, a congregação e o exército do céu. Hoste celeste, significando o exército do céu. Então, esse conselho, se você quiser ter uma ideia, é realmente interessante e até um pouco controvertido, mas é interessante isso aí. Se você ler lá em 1 Reis 22, você vai ver um exemplo, eu creio que é um dos, não é o único, mas é um dos mais, ah, talvez completos, se poderia dizer, de uma sessão, de uma reunião no Conselho Divino, e Deus lança uma pergunta e ele pede a participação dos que estão lá. Agora, alguém pode dizer: ah, mas olha quem foi contribuir. O que esse camarada estava fazendo no céu? Tudo bem, eu não tenho explicação para isso. Mas o fato é que ele revela isso ao profeta e o profeta revela isso aos reis envolvidos nessa história. Ou seja, Deus é um Deus de verdade, é um Deus que ele deixa claro. E ele coloca isso e mesmo assim os reis foram e desobedeceram a Deus. Bom, aí nós temos esse exemplo muito interessante sobre o Conselho Celestial. Agora nós queremos passar para o reino global. Veja essa linha de tempo do começo da história da criação, Adão e Eva, a queda, etc., até o fim da nossa história, como conhecemos, e entrando no reino milenar. Nós podemos traçar essa linha de tempo e a mas essa linha de tempo nós não vamos ver a parte do reino milenar hoje. Queremos concentrar agora no reino global. Então, ao ver essa questão do reino universal, global, etc., veja que o trono e a coroa representam o céu e a soberania total de Deus, o globo representa o reino global de Deus, o cetro de ferro, vamos falar mais sobre isso quando falarmos lá no da próxima vez, né, sobre o reino milenar. Essa palavra cetro de ferro, vara de ferro, ela ela aparece, e vamos ver esse capítulo depois, se Deus quiser, já no outro estudo, ela representa o reino milenar. Vamos ver por quê, e depois há uma citação de cetro de ferro em outros lugares, e a gente pode entender, isso tem a ver com o reino milenar. Então, a Bíblia usa certas palavras-chave para significar certas coisas, e é por isso que é importante, especialmente ao estudar Apocalipse, que se conheça bem os Salmos e especialmente o livro de Daniel. E embaixo aqui você pode ver a terra, reino global, é o estrado ou escabelo de seus pés. Então, ao ver o trono, ao pensar, ao imaginar o trono de Jesus, de Deus no céu, podemos imaginar que a base desse trono, o estrado desse trono é o planeta Terra. A Terra tem um lugar especial no reino. Inclusive, é muito interessante a gente ver a Bíblia fala do céu, fala da terra, fala do céu, fala da terra. Não fala de outros lugares. Não, se existem, sabemos que o universo afora tem tantas possibilidades, mas a Bíblia não nos fala de nenhuma delas, em termos de seres. Fala do céu e da terra. E um dia o céu e a terra vão como que se juntar, se unir. E no final de Apocalipse nós vemos isso, o céu descendo, a Nova Jerusalém descendo e Deus, o Pai, habitando entre
o seu povo redimido numa terra restaurada e glorificada, recriada. Bom, em Mateus 23, 22, encontramos Jesus dizendo: quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ele até diz: olha, seja o seu sim, sim, seu não, não, não fica jurando, porque isso aí está bem acima do que você possa até imaginar. Jesus declarou que o céu é o trono de Deus e que a terra é o escabelo ou o estrado de seus pés, e que Jerusalém é a cidade do grande rei. Então, Mateus 5, 34, 35. Então, Jerusalém vai ser a capital do reino milenar. Só mencionamos isso porque realmente todos os aspectos do reino estão interligados, claro. Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, a ideia, mais uma vez, do estrado, dos pés do rei. Então, a terra é esse lugar, é o reino de Deus aqui na terra, o reino global, é como que o estrado do trono de Deus. E voltamos até o princípio aí, o início da nossa história, quando Gênesis 1, 26 a 31, nós já vemos que Deus criou o ser humano para reinar. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, as bestas, sobre toda a terra e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Então, ele criou o ser humano para reinar sobre a terra. E criou Deus ao homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quando diz homem, está falando sobre macho e fêmea, ou seja, está falando sobre humanidade, seres humanos. E os bendisse Deus e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e submetam-la, dominem. Então, mais uma vez, essa ideia aí. E viu Deus que tudo quanto havia feito era bom em grande maneira. Agora, é interessante que a Bíblia diz duas coisas que parecem um paradoxo, mas não é uma contradição, e vamos ver por quê. Primeiro, essa primeira parte aqui, o do Senhor, a Bíblia diz lá em Salmo 24, 1 e 47, 2, diz: do Senhor é a terra e tudo quanto nela há, o mundo e todos que nela habitam. Então, todo mundo pertence a Deus. Quando a Bíblia diz que todo mundo terá que prestar contas a Deus, é porque Deus é o rei sobre toda a terra. A terra pertence a Deus e tudo que nela há. Quão imponente é o Senhor Altíssimo. Isso já é Salmo 47, 2. O grande rei de toda a terra. Por outro lado, a Bíblia diz: os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra à humanidade. Parece um paradoxo. Ué, ele deu a terra para a humanidade ou ele é o rei aqui? As duas coisas. Ele é o rei, ele continua como rei. Com Deus, no reino de Deus não existe o laissez-faire. O laissez-faire, aquela ideia de entregar a autoridade para o povo e deixa o povo fazer o que quiser e acabou-se. Não. Deus não entrega a sua autoridade para os seres humanos e deixa por isso. Não. Somos responsáveis a Ele, mas Ele entregou a terra para a gente. Ele deu essa esfera, Ele deu esse âmbito, essa área geográfica, esse domínio, ele deu para a humanidade e falou: olha, governem,
vocês dominem, sujeitem a terra. E então ele quer que a gente assuma essa responsabilidade e autoridade, mas ele continua como o Rei Supremo. E nós temos que prestar contas a ele. E graças a Deus por isso, porque os seres humanos são tão facilmente desviam da retidão de Deus, que Deus tem que realmente estar no controle disso tudo, senão tudo vira bagunça, né? Bom, perguntamos já também quem é o rei do reino? É o pai? É o filho? Sim, os dois. É interessante que a Bíblia, ao falar sobre a Trindade, né, não fala sobre, nunca usa o plural no sentido assim de deuses, os deuses, ou né, coisa assim. Não, é Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, mas é um Deus. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. E então a Bíblia nunca fala de Deus. Deus fala no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mas nunca Deus é referido no sentido de pai e filho, assim, no plural. É sempre Deus no singular. O reino de Cristo, veja só o que a Bíblia diz. Se o reino é de Cristo ou é de Deus, o Pai? É dos dois. Efésios 5:5, o reino de Cristo e de Deus. Messias é um termo que é mais usado para rei de Israel, sobre o trono de Davi, para sempre. Temos muitas profecias sobre isso. Filho do homem já dá a ideia de rei com autoridade sobre toda a humanidade, né? Em Daniel 7, ele recebe, o filho do homem recebe a autoridade do ancião de dias, recebe um reino para reinar sobre esse reino. Apocalipse 11:15, eu creio que é como que o tema, como o versículo central de Apocalipse, é Apocalipse 11:15, que fala que os reinos da terra se tornaram o reino, ou os reinos do nosso Senhor, e ele reinará para sempre. Bom, tudo começou em termos de reino. A primeira referência na Bíblia, nós estamos estudando sobre o reino de Deus. É importante saber que a primeira referência na Bíblia sobre o reino de Deus está em Êxodo 19:6. Em Êxodo 19:6, encontramos o versículo que diz: Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Agora, você pode pensar assim, mas aí está falando só com Israel. Não. Olha o que Apocalipse 1:6 e 5:10 dizem. E nos fez quem? Só os judeus? Só os hebreus, a nação hebraica? Não, todos os redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. E nos fez um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Domínio pelos séculos dos séculos. E os fez um reino de sacerdotes para nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Então, muitas vezes a gente fala assim sobre o céu, nós vamos passar a eternidade no céu. Bom, se você define o céu como sendo onde Jesus estiver em glória, sim, mas lembre-se que o céu vai descer, a Nova Jerusalém vai descer, e nós vamos viver para sempre nessa terra restaurada durante o milênio e glorificada ou refeita, recriada, bem antes do reino eterno.
e vamos viver aqui por toda a eternidade. Vamos reinar aqui como sacerdotes diante de Deus, reinarão para sempre sobre a terra. Então, quando pensamos no reino global, nós temos esse estudo aí sobre o estudo bíblico panorâmico, nós vemos personagens principais. Aqui nós não temos tempo para entrar nesse estudo, mas esse estudo basicamente a história da Bíblia e é o reino global. E nesse estudo nós vemos os pactos, né, ou as alianças que Deus fez, o pacto com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e o novo pacto em Cristo. Agora, é interessante a gente ver o seguinte: quando o anjo Gabriel chegou e falou com Maria que ela teria um filho, e esse filho seria muito especial, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Então, quando Gabriel chega e fala, olha, você vai conceber pelo Espírito Santo e você então vai colocar o nome dele de Jesus, que significa o Senhor salva, e tudo isso, eu pensaria que Deus mandaria Gabriel dizer, olha, avisa Maria que o filho dela vai crescer, vai ser o salvador do mundo, mas vai ser incompreendido e vai ser morto pelo pessoal de Israel, mas não se preocupe, porque ele vai ressuscitar, ele vai ascender aos céus, vai voltar para o céu, e depois um dia ele vai voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas saiba que ele vai sofrer, ele vai passar isso tudo. Não falou nada disso. Não é interessante? Isso aí, para mim, é intrigante. O anjo passou por cima de toda esses 33 anos de Jesus sobre a terra e falou sobre o final, sobre o the end game, né? Ou seja, o plano final. Quem seria ele? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então, aí nós vemos Gabriel falando sobre o que viria depois, sem dizer que isso veio depois, mas deu esse retrato para ela dos finalmentes, né? E é muito interessante, eu acho que com isso Deus está como que dizendo para a gente, é importante você ter uma visão daquilo que vem depois, daquilo que é permanente, daquilo para o qual eu te criei. Tá, você está aqui agora no reino global, mas você vai passar pelo reino milenar e você vai passar toda a eternidade como uma nação santa, um sacerdócio diante de Deus, servindo a Deus e reinando como co-herdeiro com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como já vimos. Então, aí nós vemos o Antigo Testamento lançou essas bases, né, das alianças que apontam para a nova aliança, os sacrifícios que apontam para o Messias, o sacrifício do Messias, as festas do Senhor que apontam para a sua primeira e segunda vinda, as profecias, mais de 300 profecias sobre a vinda do Messias, no Antigo Testamento, apontando para a chegada de Jesus. Isso a gente, se você tiver interesse em ver isso mais de perto, o estudo bíblico panorâmico está na Amazon. Para quem mora no Brasil, a editora da Convenção Batista Mineira tem isso aí no seu site. E aí você vai poder ter mais detalhes sobre o reino global, aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Agora, claro,
normalmente, quando nós pregamos, ensinamos, falamos sobre o reino, falamos sobre Deus, sempre estamos falando, quase sempre, estamos falando sobre o nosso aqui e agora, estamos falando sobre o que Deus exige de mim, o que Ele requer, o que Ele deseja, como que eu posso viver uma vida santificada e tudo isso. Tudo isso aí tem a ver com o reino global. Mas a gente tem que ter essa perspectiva eterna, porque o futuro afeta o presente. Se, se eu disser para você, olha, amanhã você vai morrer, isso muda a sua vida agora no presente. Muda tudo. De repente você vai pensar totalmente diferente. Você vai, vai afetar tudo. Então, o futuro, o que a gente conhece do futuro, afeta a gente agora. E se a gente souber, nós somos filhos do Rei, nós vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Um dia nós vamos passar a eternidade com Ele, nós vamos passar tudo isso. Deus nos chamou, Ele nos chamou para servi-lo como sacerdotes, Ele nos chamou para reinar com Cristo para sempre sobre a terra. Isso dá uma perspectiva diferente sobre a nossa identidade, quem nós somos e como devemos agir e como devemos pensar sobre a gente mesmo e sobre Deus e sobre o futuro e sobre o presente. Ao tentar ilustrar a Trindade, o que, claro, seria impossível, mas dentro dos nossos limites, nós vemos que Deus é Deus Pai, Espírito e Deus Filho. De alguma forma, quando João fala sobre a oração sacerdotal de Cristo em João 17, nós vemos como que Jesus fala, assim como eu e o Senhor somos um, que eu e os meus discípulos, meus seguidores, sejamos um. Então, nós entramos de alguma forma, não na Trindade, não passamos a ser divinos, não, mas passamos a ter uma união muito especial com Deus. E então há o tipo de relacionamento que o filho tem com o pai, nós passamos a ter com o filho. E vamos ver um pouco sobre isso. Podemos chamar isso de espelhamento. Talvez isso seja um neologismo, não sei. Não sei se existe exatamente esse termo, mas se não, agora existe. Então, vamos ver o princípio do espelhamento. Tal pai, tal filho, tal redimido. Então, nós vamos ver o seguinte, vai ficar mais claro aqui com esse esquema. Veja só essa atitude ou ação e como o filho é como o pai e ele diz que nós devemos ser como ele. Então, assim como o filho espelha o pai, nós devemos espelhar o filho. Assim como ele imita o pai, nós devemos imitar o filho. Ele é o nosso exemplo supremo, enquanto nós estamos aqui na Terra, no reino global. Então, o filho dependia totalmente do pai, nós devemos depender dele. Olha aí, vocês estão vendo aí? O filho não pode fazer nada por sua própria conta. Os ramos não podem fazer nada sem a videira. Está vendo aí a correlação? Se você puder tirar uma foto disso aí ou coisa assim, e aí examinar com calma depois, você vai ver que nós devemos, no livro sobre no último livro, que infelizmente, por enquanto, só tenho em inglês, sobre o rei do reino de Deus, eu tenho um capítulo sobre isso aí, e depois o desdobramento disso, você pode ver o apóstolo Paulo dizendo, sede imitadores de Deus, mas aí ele fala, me imitem como eu imito a Jesus, como eu imito a Deus. Então, nós estamos aqui como pequenos modelos, né? Cristãos, né? Pequenos cristos, que as pessoas devem olhar e ver Cristo espelhado em nossa vida. Ele nos criou a sua imagem e semelhança justamente para refletir a sua
glória aqui na terra, para refletir o seu caráter, para refletir os seus valores para as pessoas. Então, assim como o Pai me ama, eu os tenho amado. Amem uns aos outros, como eu os tenho amado. Então, você vê, ah, muito desse espelhamento é Jesus imita o Pai, nós imitamos Jesus e nós devemos, imitando a Jesus, amar a Ele, mas também amar ao próximo, né? E levar essa consequência assim para outras pessoas. Então, nós vemos quando ele fala, por exemplo, em João 15, que o Pai é o agricultor e que ele, Jesus, é a videira verdadeira, nós podemos entender que ele diz que nós somos as varas. E um dia, vendo, a gente tinha umas uvas, uma videira crescendo lá no quintal, quando nós morávamos em El Paso, no Texas, e depois eu parei e caiu a ficha de que os ramos são aquela partezinha pequenininha, frágil. Eu ficava imaginando que era como a videira, né? Não, não é a videira. A videira, ela é mais, ela tem as raízes no chão, ela leva a nutrição, ela leva a vida para as folhas e para os ramos. Os ramos são aquele toquinho pequenininho que vai da videira até ou a folha ou até onde vão nascendo então os as uvas. E então os redimidos são esse toquinho, essas varinhas, através das quais o poder do Filho, a sua vida, vai passando e vai produzindo frutos, né? E João 15, creio que é versículo 5, diz que o Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então, ele espera de cada um de nós que a gente produza frutos para o reino. E esses frutos são usando o nosso dom espiritual, servindo as pessoas, agradando a Deus e, claro, levando pessoas a Cristo, influenciando a sociedade, sendo sal e luz, e levando pessoas a Cristo, né? E discipulando essas pessoas no Evangelho, e na palavra de Deus. Então, nós temos aí algo para, já terminando aqui o nosso estudo, nós vimos em Atos 1, de 3 a 8, que depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, se Jesus aparece 40 dias para falar sobre um assunto, podemos saber que esse assunto era muito especial para Jesus. Ele não ia aparecer 40 dias e ficar falando com seus discípulos coisas que não tinham nada a ver. Ele ia falar com eles o que estava realmente pesando no seu coração e o que era super importante. Qual era o tema, o assunto mais específico? Não nos diz, mas quando examinamos o resto de Atos, o que é que nós estamos vendo aí? É a inauguração da igreja. E em Atos capítulo 2, de 42 em diante, nós temos esse modelo de Atos, né? Onde nós encontramos os 5 propósitos da igreja. E no coração aí está, como pregou o meu pastor, o pastor Christian, no domingo passado, a comunhão, a importância da comunhão. A comunhão é como que o coração desses propósitos, né? É interessante que a gente pode ver que esses 5 propósitos têm o vertical e o horizontal, ou seja, formam uma cruz, que é o símbolo, né, do cristianismo, a cruz, e no meio, passando pelo meio, aí nós temos o coração, que é a comunhão. Então, a comunhão não é um meio para um fim, ele é
fim. Ou seja, ele é um propósito que Deus deseja para os seres humanos. Um bebê que não tem carinho, não tem amor e tal, muitas vezes até chega a morrer. Muita gente está isolada, está deprimida porque não tem comunhão com outras pessoas. Nós somos feitos para comunhão. Bom, nós temos aí esse modelo e então tem a ver com na linha horizontal tem o evangelismo por um lado e serviço para o outro. Na vertical nós temos a adoração e nós temos o discipulado ou ensino e no meio de tudo a comunhão. Então, a igreja no Antigo Testamento ela não é citada como um mistério que Paulo é usado por Deus para revelar e desvendar, e então, mediante a igreja multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós vemos aí a importância da igreja até para o reino de Deus, até para o reino universal de Deus. Bom, na semana que vem, então, na próxima lição, no próximo estudo, queremos falar sobre o aspecto milenar e o aspecto eterno do reino de Deus. Então, com isso, nós encerramos o nosso estudo de hoje.